Bem, meus irmãos, é o momento esperado por cada ouvinte que estão aí do outro lado, ouvindo e participando comigo dessa programação. O momento de nós estarmos aqui transmitindo a palavra de Deus. E eu estava pela manhã no meu lar, e ali Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu queria transmitir para todos que me ouvem e todos que estão do outro lado me vendo através também do Facebook. E eu queria deixar aqui em João capítulo 8, o verso de número 31. João 8, 31 é uma palavra muito conhecida para os nossos irmãos, mas Deus colocou no meu coração essa palavra pela manhã, e eu achei muito interessante que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei os meus discípulos. Se vós permanecerdes, Jesus dizendo, na minha palavra, vós serei os meus discípulos. Meus amados irmãos, uma das coisas mais interessantes e de bom proveito é quando nós temos palavra. Porque é muito importante nós, quando pronunciarmos alguma coisa dos nossos lábios, importante é que o que falamos venha a surgir efeito, para que as pessoas que estiverem ouvindo, elas venham acreditar e venham crer que verdadeiramente o que ele e que ela está falando, eles têm palavra. E uma das coisas que Jesus, na época do seu ministério, ele preservava e falava com muita convicção e certeza do que estava falando, era através da palavra. Porque sinais ele fez, milagres ele operou, cura ele também curou, ressuscitar ele também ressuscitou, mas também ele deixou a palavra. Porque a palavra era de suma importância para aqueles que estivessem ouvindo. A palavra, ela tanto servia para edificar aquele que está ouvindo, para alertar aqueles que estavam ouvindo, e também a palavra servia para conscientizar aqueles que estavam andando em caminhos errados. E o judeu, ele era muito preservador e muito conhecedor da palavra. Todo judeu, para quem não tem conhecimento, todo judeu ele tem um conhecimento da Torá, tem um conhecimento profundo do Antigo Testamento, porque o judeu, ele é ensinado desde a sua nascença até o tempo da velhice sobre as leis, sobre os requisitos que tem a Bíblia em respeito de leis e salvação. Então o judeu, ele tem conhecimento de toda a Torá, porque o judeu ele é ensinado as letras desde a sua mocidade, ou seja, desde meninice.
Então, o judeu, ele preservava muito quando ele ouvia uma palavra. E é importante a palavra. A palavra é tão importante que, por certa vez, Jesus, ele deu uma palavra lá em Marcos, capítulo 4, verso 14. Ele dizia assim: o que semeia o quê? A palavra. Porque é muito importante, até para mim que estou aqui em meio a essa programação, algumas pessoas estão no Facebook me vendo, e também me ouvindo, e como você está aí do outro lado também me ouvindo. Porque tudo aquilo que eu for falar aqui, né, meio a esta programação, depois que eu falei, não tem como voltar atrás. Então, se eu falar alguma coisa que saia fora ou que seja errado, eu tenho como pedir desculpa. Mas voltar atrás com a palavra, não tem como voltar. E Jesus foi um dos que lançou uma palavra no meio dos judeus e que os judeus deveriam guardá-lo com eles. E ele disse uma palavra muito forte para os judeus, até porque Jesus estava no meio de um discurso. Em meio a esse discurso, lá no capítulo o versículo de número 12, no capítulo 8, versículo de número 12, Jesus, no seu discurso, ele estava dizendo para aqueles que estavam ouvindo, ele estava dizendo que ele era a luz do mundo. E quem seguisse ele não andaria em treva, mas teria a luz da vida. E alguns fariseus se levantaram contra ele, dizendo para ele: ué, você testifica de você mesmo e o seu testemunho não é válido. Aí mais à frente, ele vai dizer que ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho ele é verdadeiro, porque sei de onde eu vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde eu vou. Ou seja, Jesus está falando: em vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Então Jesus estava dando um testemunho dele, mas o testemunho dele era conhecido, porque ele estava dizendo que ele testificava dele mesmo, mas também o Pai dava testemunho dele. E na antiga aliança, no Antigo Testamento, havia uma forma de que uma palavra de uma pessoa, o testemunho de uma pessoa, era válido por causa da testemunha. E uma testemunha só não podia testemunhar a palavra de alguém, porque era uma. Mas através de duas pessoas valia o testemunho daquela pessoa que estava testemunhando ou falando de algo. Se você abrir aí a sua Bíblia lá em Números, no capítulo 35, no verso 30, você vai ver isso. Deuteronômio capítulo 19, verso 15 também. E também Deuteronômio 17, 6. Você vai ver que a testemunha valia por duas palavras de duas pessoas. Não valia de uma pessoa só. Então Jesus, ele estava testemunhando aquilo, né, o que ele estava fazendo, porque o próprio Pai era testemunha do que ele estava fazendo, e que ele também era testemunha da verdade do que ele estava pregando. E lá, o verso mais embaixo, Jesus disse, no verso 19, vocês não conheceis a mim, nem conheceis ao meu Pai, porque se vós conheceis a mim, também conheci também o meu Pai. Aleluia! Então Jesus estava dando um testemunho que era verdadeiro, e não estava tendo reconhecimento do testemunho que ele estava dando para os judeus. E lá no verso 31 eu acabei de ler, e ele dizendo, se vós conheceis, se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. E eu já trago uma lição para nós, para sermos um discípulo de Jesus, para sermos conhecidos de Jesus, nós temos que andar
de acordo com a sua palavra. Nós temos que guardar a sua palavra. Porque a Bíblia, ela é recheada de textos e mensagens e palavras que, se nós estivermos nele e a sua palavra estiver em nós, tudo aquilo que nós pedimos em teu nome, nós também receberemos. Isso é palavra. Então, no João 8 aqui, o verso 51, ele me dá também um ensinamento. Ele diz: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, nunca verá morte. Então a Bíblia, ela tem ensinamentos para nós através da palavra de Jesus, no guardar de Jesus. E que se nós fizermos isso, nós vivemos e temos vida diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma certa feita, ele disse lá em João 14, no verso de número 23, ele disse: se alguém me ama, guardarás a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e nele fazemos morada. Então a Bíblia, ela se completa-se, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Porque se eu pegar um Salmo de número 12, no verso 6, ele vai dizer para mim que a palavra do Senhor são palavras puras como pratas refinada no forno de barro e purificada 7 vezes. Até no Antigo Testamento era-se ouvido a palavra, guardava-se a palavra e lia-se a palavra. E os judeus aqui necessitavam de permanecer na palavra de Cristo, porque a palavra que ele deu era uma palavra verdadeira. E para realmente ser um discípulo de Jesus, tinha que guardar a palavra. Então, até o apóstolo Pedro, ele nos ensina, dizendo que todos que guardassem a palavra tinha que andar de acordo com a palavra. Ele trouxe até uma expressão, me lembra aqui, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, e seca-se a erva, se caiu-se a flor, mas ele disse: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então é muito importante termos e guardarmos a palavra. Por certa vez, Jesus disse que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a palavra de Deus, ela tem que permanecer na vida daquele que ouve. Está lá em Lucas, capítulo 21, verso 36. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai permanecer eternamente. E os judeus, eles tinham que guardar a palavra. O Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, o verso 17, ele disse assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir por onde? Pela palavra de Deus. O ouvir pela palavra, não de ouvir a palavra, é pela palavra de Deus. Então a sorte é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aí o João ele disse, lá em capítulo 12, verso de número 48, diz ele assim, falando de Jesus: quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem a julgue.
Pois a palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então tem pessoas que só estão ouvindo, mas não quer dar crédito. E os judeus, tinha uns judeus que estavam crendo em Jesus, estavam acreditando nas palavras de Jesus. E aqui, Jesus dá essa palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eles tinham que permanecer na palavra para ser um discípulo. E outra coisa, permanecer na palavra para ser um discípulo é muito bom. Mas também eles tinham que produzir frutos. Permanecer na palavra é muito bom. Mas eles também tinham que produzir fruto. E aqui a Bíblia me traz um texto. Olha só. Aleluia. Ô glória. Aqui em João 15, o verso 8. O que está dizendo aqui? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim serei meus discípulos. Olha, primeiro, para ser discípulo de Jesus, tem que guardar a palavra. Segundo, tem que dar fruto. Se eu guardar a palavra, tá bom, mas também tenho que dar fruto. Porque João 15, o verso 8, ele está dizendo que o Pai é glorificado, mas também que nós demos muito fruto para ser discípulo. Porque Jesus, ele fez discípulos, mas os discípulos também tinham que dar fruto. Porque sem fruto, meu filho, fica difícil. Todos nós que fomos chamados para essa seara, todos nós que fomos chamados para esse trabalho, nós temos que andar e guardar a palavra, mas também nós temos que dar fruto, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. É pelo fruto que é conhecida a árvore. Pois diz a palavra de Deus que toda árvore que vai dando bom fruto, ela é podada, para que ela possa dar mais fruto. E a árvore que não está dando fruto, ela é cortada e lançada fora. Aleluia. Oh, glória a Deus. E depois do fruto, se vós permaneceres na minha palavra verdadeiramente, serei meu discípulo. O discípulo tinha que guardar a palavra, dar fruto e também ter amor ao seu próximo. Não adianta nada você guardar a palavra, você dar fruto, mas sem amor. Aí eu vou te dar um versículo da Bíblia, que está lá em João, capítulo 13, o verso de número 35. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amarmos uns aos outros. Oh, glória! Eu tenho que amar o meu semelhante, eu tenho que dar fruto, tenho que permanecer na palavra para ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você tem que permanecer na palavra, você tem que dar fruto, você tem que amar os outros. Aí vai completar na sua vida: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a mensagem da palavra de Deus nessa tarde, para todos que me ouvem. E eu deixo uma mensagem que Tiago, no capítulo 1, verso 22, diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Seja um cumpridor da palavra, e não somente um ouvinte. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos que me ouvem e que participam comigo. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Assim diz Paulo a Timóteo, capítulo 4, acho que o verso 9. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Aceite essa palavra no seu coração, no nome
de Jesus.